Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais tiveram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. Este é o primeiro IL Flash de 2022, portanto, feliz ano novo a todos que nos acompanham, que seja um ano frutífero para os nossos bons combates em prol da liberdade, a nossa dedicação contínua à divulgação das ideias liberais, esse é o propósito, essa é a missão do nosso Instituto, nós possamos continuar juntos discutindo, trazendo à baila essas boas ideias. Certamente são ideias que têm muito a contribuir com o futuro da nossa sociedade. E o primeiro IL Flash do ano acaba pegando um pouco dos artigos do final do ano anterior, já que nós fizemos um recesso na semana passada. Portanto, pegando aí um período maior, do dia 20 de dezembro até agora, nós temos como primeiro artigo do nosso IL Flash de hoje um texto do Roberto Rachevsky, Os Estados Unidos e a República Constitucional. Não é a primeira vez em que o Roberto Rachevsky traz esse assunto à baila aqui conosco. Ele vem discutir essa questão, ele já falou sobre isso antes, mas a ideia do Rachevsky é sempre ressaltar a peculiaridade da engenharia política desenvolvida pelos Founding Fathers norte-americanos, os pais fundadores dos Estados Unidos. Na visão deles, o edifício institucional que eles construíram, uma república constitucional, aceita, diz o Rachevsky, a necessidade de um governo como instrumento da justiça e da paz, mas limitando esse governo ao ponto de que a paz e a justiça possam agir naturalmente pela vontade espontânea dos indivíduos voluntariamente manifestada, cabendo o uso da coerção apenas na forma retaliatória, quando indivíduos, com boas ou más intenções, resolverem agir iniciando eles próprios o uso da força ou da fraude contra os demais. E eu acrescentaria, como também o artigo desenvolve em outras passagens, que a República Constitucional Americana ela é ao mesmo tempo um regime político que incentiva a participação da sociedade dentro de um sistema representativo, como é também um figurino institucional que estabelece diretrizes contramajoritárias para proteger os indivíduos da coerção, do autoritarismo, mesmo o autoritarismo das maiorias, o autoritarismo das massas, que os próprios fundadores dos Estados Unidos também achavam algo digno de se temer. A esquerda vai contra tudo isso, a esquerda que nós conhecemos, a esquerda mais corriqueira, sobretudo aqui em terras tupiniquins, vai contra todos esses valores. E a esquerda venceu no Chile. Então, a reflexão do artigo seguinte, é o artigo do nosso querido Roberto Heller, economista, que contribui bastante para o conteúdo do Instituto Liberal. Nós temos uma reflexão sobre a vitória de Boric no Chile, de Gabriel Boric, um militante estudantil esquerdista, no artigo O que esperar depois da vitória de Boric no Chile. O artigo do nosso Roberto Heller apresenta que houve uma reação bastante negativa dos mercados à vitória de Boric, já que ele era um militante estudantil de extrema esquerda e a pregação toda dele, a carreira política dele toda, ele que agora tem 35 anos, foi exatamente essa. Mas o Heller aponta que o Lula, o ex-presidente Lula, que infelizmente periga retornar à presidência da República, nós temos que nos ver com essa intempérie nas eleições de 2022, o ex-presidente Lula se recuperou em 2003 de uma reação muito similar, profundamente negativa dos mercados internacionais à sua posse, à perspectiva da sua posse como presidente da República Federativa do Brasil. Se recuperou fazendo alguns movimentos, a Carta ao Povo Brasileiro, trazer economistas de um viés mais ortodoxo para a sua equipe econômica. Com isso, e também contou com o apoio da equipe de transição do governo anterior, de Fernando Henrique Cardoso, para conseguir equilibrar toda a situação. Será que o Boric vai ter a maturidade para fazer a mesma coisa e não permitir um descalabro completo na situação do Chile, das suas relações econômicas, né, com o exterior? Essa é a questão que se coloca o Roberto Heller no seu artigo. Contra essas ideias da esquerda, pelas liberdades, nós temos também o apelo, novamente, do Roberto Rachevsky,
no artigo Precisamos defender a liberdade individual aqui e agora. Ele diz no texto basicamente que nós devemos ir além da teoria e lutar contra os avanços concretos da tirania onde quer que eles se manifestem. Essa é basicamente a bandeira que está levantando o Rachevsky, para nós irmos além de simplesmente levantar os autores e atacar os pontos concretos em que os avanços autoritários se verificam. O que não quer dizer, naturalmente, o Instituto Liberal precisa reforçar essa posição, que a divulgação teórica, que é uma das principais finalidades do nosso site, da nossa existência, não tem uma profunda necessidade de acontecer, porque a formação doutrinária, essa é a posição institucional do IEL, a formação doutrinária é absolutamente necessária e essencial para qualificar os nossos argumentos e a nossa mobilização em defesa das teses liberais. Outro problema atual, já que o Rachevsky nos fala em lutar contra as questões atuais, vamos a um problema atual. É o problema sobre o qual reflete o artigo da página Liberalismo Brazuca, o fim da história. O capitalismo venceu o comunismo? Na reflexão do pessoal da página Liberalismo Brazuca, a economia de mercado mais pujante se desenvolvendo na contemporaneidade não foi suficiente para desfazer todos os regimes autoritários. Nós temos regimes autoritários que convivem razoavelmente bem com o sistema econômico mais ou menos capitalista, com as empresas operando, com a iniciativa privada operando. O incremento de reformas para o mercado não desfez o poderio autoritário. É o caso da China, por exemplo, que tem um capitalismo cada vez mais pujante, mas um regime autoritário subjugado, população subjugada pelo Partido Comunista Chinês. E ele também diz que as sucessivas ocupações de temas de debates contemporâneos por blocos progressistas pós-modernos, pautas identitárias, minorias, etc. e tal, são a mais nova ameaça à liberdade. E muitos liberais ainda estão despreparados para enfrentar o problema representado por essas pautas, que é uma situação notória, diz o artigo, quando se verificam alianças de cunho político com figuras reacionárias e tão autoritárias e populistas quanto os pós-modernos para cumprir os objetivos desses liberais, que em nada refletem os ideais liberais que lutamos para preservar. É a opinião da página Liberalismo Brazuca, desse artigo da página Liberalismo Brazuca. Nas 3 primeiras posições do nosso IEL Flash inaugural de 2022, nós temos abordagem sobre o pensamento de 3 grandes autores liberais. O primeiro deles é a filósofa russo-americana Ayn Rand. É o artigo do Luan Sperandil, A Revolta de Atlas, a obra-prima de Ayn Rand. Ayn Rand foi ela que veio da Rússia e se alojou nos Estados Unidos, uma defensora do egoísmo como uma norma ética e a concebedora da filosofia objetivista, uma filosofia que defende um estrito e radical individualismo. Nós temos muitos objetivistas no nosso movimento liberal, o próprio Roberto Rachevsky é um deles, que eu já mencionei aqui. Nós tivemos 2 artigos dele nesse IEL Flash inaugural do ano, e é um colaborador incessante do nosso Instituto Liberal, está sempre contribuindo conosco. E o Luan traz uma resenha do romance A Revolta de Atlas, que é uma das suas obras mais populares, e as obras mais populares de Ayn Rand são romances, em que ela apresenta a sua filosofia sob a forma de personagens e tramas, e ele vai apresentar nesse artigo, basicamente, o significado de alguns dos personagens dessa trama da Revolta de Atlas, dentro do contexto da filosofia objetivista de Ayn Rand. As 2 primeiras posições, como eu disse, também são sobre pensadores, mas são as séries de citações do nosso João Luiz Mauad, que sempre traz aqui citações de grandes pensadores liberais. Primeiro, a sabedoria de Adam Smith. Adam Smith, o grande teórico escocês da economia de mercado, do liberalismo econômico, que marcou uma virada entre os séculos XVIII e XIX no combate ao mercantilismo, às economias protecionistas. E, em primeiro lugar, a sabedoria de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, dramaturgo, cronista, esportivo, que era um anticomunista orgulhoso e ferrenho e que fez também diversos comentários em defesa das liberdades contra o totalitarismo soviético, a tirania cubana, da Coreia do Norte e de outras nações subjugadas pelo comunismo.
Esse foi o nosso IL Flash de hoje, o primeiro IL Flash de 2022. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.